A tragédia envolvendo o menino Antony Levi Nascimento dos Santos, de apenas 4 anos, abalou a comunidade de Maceió, especialmente no bairro São Jorge. A morte da criança envenenada com chumbinho, um veneno popularmente usado para matar ratos, foi flagrada por câmeras de segurança da creche onde Antony estudava. As imagens do circuito interno revelam momentos cruciais que auxiliaram na investigação do caso. No vídeo, o pai de Antony é visto chegando à creche para deixar o filho. Vestido com bermuda, chinelo e uma camiseta azul, ele acompanha a criança que está com a roupa do colégio. As imagens seguem mostrando o pai caminhando pelos corredores da creche, mas já sem a companhia do filho, e descartando a embalagem que continha o veneno. A polícia prendeu o pai de Antony na tarde do mesmo dia em que ele confessou o crime. A confissão e as imagens capturadas pelas câmeras de segurança foram elementos decisivos para a detenção e autuação do suspeito. O caso despertou comoção e indignação, destacando a importância da vigilância e dos mecanismos de segurança em ambientes educativos para proteger as crianças e auxiliar na elucidação de crimes. As investigações avançaram e resultaram na prisão do pai do menino. O pai confessou que matou o filho com chumbinho, agrotóxico vendido ilegalmente, comprado no bairro do Jacintinho. O menino morreu na unidade de pronto atendimento, na UPA do Jacintinho, após passar mal durante uma atividade no Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Paulo Freire, no bairro São Jorge. Antony estava praticando uma atividade quando teria relatado à professora que não estava se sentindo bem, quando foi socorrido e levado à UPA. Procurada, a Secretaria Municipal de Educação de Maceió, a SEMED, informou lamentar profundamente o falecimento da criança e disse que o menino foi rapidamente socorrido por professoras da unidade para a UPA mais próxima, onde ele chegou a receber atendimento médico. O laudo da necrópsia indicou a presença de substância estranha no suco gástrico, informou o Instituto Médico Legal de Maceió. Pouco antes, Matheus Soares, o pai de Antony, que confessou ser o responsável pelo envenenamento do filho, tinha dado uma entrevista à Gazeta Web, lamentando a morte da criança durante o velório que aconteceu na terça. Ainda na mesma entrevista, ele falou sobre o falecimento do filho e contou como havia sido a rotina da família durante a manhã. Ele acordou bem e me pediu para tomar o café da manhã porque estava com fome. Após isso, levei ele para a escola, onde ele entrou alegre e feliz, disse. A mãe da criança, Ingrid Natali, também deu entrevista e contou que o filho sempre foi saudável e que nunca teve nenhum problema de saúde. As câmeras de videomonitoramento instaladas nas escolas municipais de Maceió foram fundamentais para o esclarecimento do assassinato do menino. O pai da criança confessou o crime e a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e a Secretaria Municipal de Educação mantiveram diálogo com a diretoria do CEMEI, professor Paulo Freire, desde o início do caso. Foi aberto um procedimento interno pelas secretarias para analisar as imagens internas da unidade de ensino. Ao ser constatada a atitude do pai em descartar um frasco suspeito no parquinho da escola, a gravação foi encaminhada à Polícia Civil, sendo decisiva para que o crime fosse rapidamente solucionado. As escolas municipais possuem câmeras de videomonitoramento, que foram essenciais para resolver este caso, e a Prefeitura de Maceió investe nesses equipamentos de segurança, demonstrando sua preocupação com as crianças maceiocenses, afirma o secretário Eduardo Marinho. O pai confessou ter premeditado o ato e misturado o veneno também na papinha do filho. Antony foi sepultado no dia em que faria 5 anos. A Polícia Judiciária visitou o local onde o veneno foi adquirido para envenenar Antony, local apontado pelo próprio autor do crime. A criança, no dia, foi levada à creche pelo pai e chegou aparentando normalidade. Ele mencionou ter comido uma papa, mas horas depois começou a reclamar de tonturas, frio e sofreu espasmos. A criança recebeu os primeiros socorros na escola e foi levada à UPA do Jacintinho, onde foi constatado o óbito. Durante a investigação, uma funcionária do CEMEI encontrou um frasco com uma substância desconhecida e o entregou à polícia. Essas imagens foram essenciais para identificar o autor do crime, que está sendo conduzido para a Delegacia Geral da Polícia Civil, onde será realizada uma entrevista coletiva para esclarecer detalhes do caso. O menino Antony faleceu após passar mal na segunda-feira. No Centro Educacional Municipal Infantil, CEMEI,
Paulo Freire, no bairro São Jorge. O corpo de Anthony foi sepultado na terça-feira, 28, dia em que completaria 5 anos. Após o exame de necrópsia, o Instituto Médico Legal identificou a substância estranha no suco gástrico da criança. A Polícia Civil iniciou a investigação e, durante o depoimento, o pai confessou o crime. O pai de Anthony foi conduzido ao chegar na delegacia por uma comissão de delegados e estava algemado. De cabeça baixa, não respondeu às perguntas dos jornalistas que estavam no local. O delegado Sidney Tenório informou que a morte foi comunicada pela Prefeitura de Maceió. Anthony chegou a ser levado à UPA, mas não resistiu. Mateus Soares, pai da vítima, confessou o crime à polícia, alegando que queria se vingar da ex-mulher. Ele colocou na comida do filho. Meu filho sempre foi saudável. Hoje, dia 27 de maio, ao invés de estar comemorando o aniversário do meu filho, eu estou aqui velando ele. De acordo com os delegados Gustavo Xavier e Sidney Tenório, o pai da criança se mostrou frio e calculista durante todo o depoimento e não mostrou arrependimento pelo crime. O veneno utilizado para matar a criança foi comprado na última quarta-feira, 22 de maio, em uma loja na feirinha do Jacintinho, pelo valor de R$ 13. O estabelecimento foi autuado, visto que a comercialização da substância é proibida. O acusado já possuía passagens na polícia pelo crime de violência doméstica de outro relacionamento. Para nós, a confissão, ele teria assassinado o próprio filho, cometido homicídio qualificado com a utilização de veneno, o que é um meio insidioso, sem o conhecimento da criança de 4 anos. O Anthony, que completou 5 anos de idade no dia do próprio sepultamento. Ele comprou esse material, esse chumbinho, que é agrotóxico, utilizado comumente como raticida. Comprou no bairro do Jacintinho e utilizou esse agrotóxico no dia que a criança morreu. A mãe do criminoso, a avó da criança, fez uma papa para o menino, um mingau, e ele, o pai da criança, de maneira sorrateira, utilizou esse chumbinho. Foi o tempo praticamente do pai retirar a criança de casa e levá-la até a escola. A prisão do pai de Anthony foi divulgada pelas autoridades pouco depois das 13 horas desta quarta-feira. Em relação ao cometimento do crime por vingança, os delegados disseram que todas as variáveis serão analisadas pela Polícia Civil, mas o fato que nós temos agora é a confissão do próprio pai da criança, que seria o autor material da morte do próprio filho. De início, ele negou. Após uma conversa, a gente mostrando algumas evidências trazidas e analisadas pela Draco, pelo delegado de crimes cibernéticos e em parceria com o secretário de segurança do município, nós mostramos para ele que aquele crime estava claro e esclarecido para a Polícia Civil. Diante da dificuldade de se livrar da aplicação da lei, ele definiu realmente que fez isso. Não sabe exatamente explicar a motivação, mas parece-me que tem uma relação com a ex-esposa. Às vezes ele se apresenta de maneira fria, calculista, como se não tivesse sentimento com o próprio filho, detalhou Gustavo Xavier. O delegado Sidney Tenório afirmou que, além de ter as evidências, a polícia desconfiou do comportamento do pai da criança. Vários indícios, a forma como ele chegou, frio, não demonstrando qualquer tipo de sentimento. E também tínhamos várias evidências que nos foram trazidas pela própria secretaria. Então não haviam muitas dúvidas. Então logo confirmamos a morte por envenenamento, bem como nos foram trazidas evidências pela secretaria, pedimos que os agentes fossem buscá-los e demos voz de prisão, tão logo ele confessou o fato. A Secretaria Municipal de Educação de Maceió informou lamentar profundamente o falecimento da criança e disse que o menino foi rapidamente socorrido por professoras da própria unidade para a UPA mais próxima, onde chegou a receber atendimento médico.